Vamos começar o nosso giro com o Fábio Machado, começar esse primeiro bloco falando de seleção. Como temos muita gente, vou pedir para os comentaristas serem breves em suas análises. Fábio Machado, gostou da estreia do Brasil? E como fica agora sem Neymar e sem Danilo? Olha, Mancha, eu gostei da estreia do Brasil e eu vou explicar por quê, né? Primeiro por causa daquela tensão, né, de estreia, aquele nervosismo, aquela ansiedade que tem, né, num período de Copa do Mundo, né? A gente viu, a Copa do Mundo é uma competição diferente. Hoje o Lewandowski fez um gol já, um cara que já conquistou tudo na carreira, chorou em campo porque tinha feito seu primeiro gol com a camisa da Polônia. Então é uma competição diferente, sim. E o Brasil soube superar isso. Claro que ele não fez um bom primeiro tempo. Eu senti muito a falta do Paquetá sendo muito mais ativo, a presença pouco efetiva dos laterais, né? O próprio Rafinha e o Vini Júnior muito espetado nas pontas. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Brasil foi muito melhor, o Brasil foi muito superior, mereceu a vitória, até por um placar maior, né? Porque o Brasil adiantou os blocos, adiantou as marcações. E os laterais começaram a funcionar. A presença dos laterais aí foram muito efetivas, tanto o Alexandre quanto o Danilo. E aí o Brasil pressionando, né, aquele bloco alto ali, não dando chance nenhuma para a defesa sérvia, e o gol era questão de momento. Tanto que daí acabou fazendo com o Richarlison, sensacional, depois ele fez um belo gol. E se o Brasil tivesse um apuro um pouquinho maior, ou talvez um pouquinho mais de calma, teria feito 3-0. E olha que fazer 3-0 numa Copa do Mundo, diante daquela muralha sérvia, é realmente um grande mérito. Então eu gostei. Não gosto de seleção que sai metendo 5, sai metendo 7, sai metendo 8. Não gosto muito disso, não. Eu prefiro um trabalho mais constante, né? Um trabalho mais de aprimoramento. Então, na minha avaliação, foi uma boa estreia da seleção brasileira. Com relação ao Neymar, se fosse 5 anos atrás ou 4 anos atrás, não tem o Neymar, seria uma tragédia aqui no Brasil, né? Nós estaríamos em luto, né? Claro, o luto esportivo, digamos. Mas o Brasil aprendeu a não ter Neymar dependência. O Brasil hoje não é tão dependente quanto o Neymar. É claro que o Neymar em campo é uma outra história, é um craque, é um jogador que impõe respeito, é um jogador que tem muito talento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe mais aquela Neymar dependência. Sem o Brasil, vocês lembram, na Copa de 2014, quando o Neymar saiu, quando o Zuninga, né, fez aquela falta da Colômbia e depois foram entrevistar o Fred, disseram, o Neymar não joga mais na Copa do Mundo. Vocês lembram da cara do Fred, do rosto do Fred? Aquele sentimento do Fred foi igual a todo mundo. Disse, acabou para o Brasil, não tem mais jeito. Tanto que depois, no jogo seguinte, o Brasil tomou 7. Então o Brasil hoje não depende mais do Neymar. O Brasil hoje tem recursos, tem uma boa equipe. O que pode acontecer sem o Neymar? O Brasil ter mais velocidade nessa transição. O Brasil ser mais harmônico, ser mais dividido as bolas, não ter um protagonista, e sim mais protagonistas, como o próprio Vini Júnior, como o próprio Rafinha, como o próprio substituto. Quem sabe o Paquetá possa aparecer mais. Então é essa a minha avaliação da estreia e o que a gente pode esperar de um Brasil sem o Neymar em campo. Vamos para Chapecó, Badá, e agora, sem Neymar, sem Danilo, você no lugar de Tite. Capacidade tem. No lugar de Tite, botaria quem? Olha, Mancha, tem alguns que estão satisfeitos, né, que o Neymar está fora dos próximos jogos, e não sei se volta na Copa do Mundo, cara. Quem viu o tornozelo do Neymar, olha para... Vocês todos são experientes, meu querido Fabiano Linhares foi setorista por muitos anos, acompanhava a recuperação do jogador. Foi muito feia a imagem do tornozelo do Neymar. O cara apanhou o jogo inteiro. Os sérvios entraram para bater no Neymar. E aí tem torcedor brasileiro que comemora isso, cara. Então esses aí estão satisfeitos que o Neymar está fora dos próximos jogos e quem sabe fora da Copa do Mundo. Porque na Argentina eles endeusam o Messi. O Messi perdendo o jogo, o Messi é endeusado. Em Portugal eles endeusam o Cristiano Ronaldo. E aqui alguns brasileiros torcem para que quebrem a perna do Neymar. Então esses aí devem estar satisfeitos que o Neymar foi caçado em campo e saiu lesionado. Então, concordo com o Fábio, tem boas opções do meio para frente. Eu acho que o problema, a dúvida maior é lá atrás. Será que é o Daniel Alves? Será que o Daniel Alves está preparado realmente para assumir essa titularidade? Ou será que daqui a pouco o Tite vai colocar o Éder Militão improvisado na lateral direita? Mas enfim, vamos aguardar. Mas do meio para frente ali tem várias opções e a estreia da seleção foi dentro do esperado, aquilo que o Fábio falou. Primeiro tempo tenso, nervoso, por mais experiente que os jogadores sejam. Sempre estrear numa Copa do Mundo gera uma ansiedade grande. Aí o vestiário fez muito bem para a seleção brasileira. E aí eu acho que é o mérito do Tite, que colocou o time solto, soltou o time, foi para frente.
Vini Júnior jogou muita bola, o Neymar estava bem no jogo e o menino Pombo simplesmente destruiu com o jogo, marcando 2 gols e especialmente o segundo gol, o gol mais bonito da Copa até aqui, e não sei se vai ter um gol tão bonito que nem o do Richarlison, o segundo contra a Sérvia. Então, missão cumprida, agora o Tite tem que buscar essas alterações aí para segunda-feira buscar o jogo da classificação contra a Suíça. Legal demais, vi até recuperaram uma imagem de um treino da seleção onde o Richarlison fazia o mesmo movimento e batia de lado assim, né? Não foi sorte não, ele treina muito para fazer um lance desse. Deixa eu colocar o capitão no papo aqui. Rafael Lima, teve uma imagem logo nos primeiros minutos do jogo, o Sérvio deu um rapa no Thiago, o Thiago levantou, mas foi uma cena de filme, parecia aquele filme, O Gladiador. Ele levantou, olhou assim pro cara. Vamos jogar bola, vamos jogar bola. Lembrei muito de ti nesse lance. Como é que você viu essa estreia do Brasil, Rafael? Então, Mancha, eu concordo em número, gênero e grau com o Badar. Ontem até coloquei numa das minhas redes sociais que, infelizmente, muitos brasileiros têm torcido para o Neymar se machucar. É uma coisa inimaginável, né? O Neymar, muitas vezes, ele provoca algumas situações contra ele, concordo, mas o Neymar é o melhor jogador em muitos anos que nós temos. O Neymar tem decidido jogos desde os 17 anos de idade, é um craque de bola e, infelizmente, muitas vezes a própria arbitragem não coíbe esse tipo de lance, porque o Neymar pula. Claro, se ele não pular, ele quebra a perna. Um jogador leve igual ele, com drible, com habilidade, com velocidade. Se ele vem para cima do defensor, e eu sou defensor, e o defensor sempre buscando o contato, muitas vezes até de maneira desleal, e o juiz não coíbe isso, ele tem que pular para não quebrar a perna. Daí ele ganhou a fama de caicai. E eu tive uma lesão muito parecida com a do Neymar lá no América em 2018. Infelizmente, para aqueles que gostam do futebol do Neymar, realmente, se o Neymar voltar, e concordo com o Badar, se o Neymar ainda voltar na Copa do Mundo, eu demorei 45 dias para voltar, mesmo com uma fisioterapia muito capacitada que o América tinha, se o Neymar voltar para essa Copa do Mundo, vai ser porque ele realmente quer jogar pelo Brasil, tá? Não é para fazer média nem nada disso, mas a maneira que o tornozelo dele virou, o pé dele virou ali, foi uma maneira muito, muito agressiva. E prontamente, 5, 10 minutos depois dele sair do jogo, o pé dele já estava um pão de tão inchado. E falando especificamente do Thiago Silva, é um fenômeno, né? É o melhor zagueiro, sem dúvida nenhuma, da minha geração, ele é de 84. E é o brasileiro mais velho a entrar em campo numa Copa do Mundo, né? Com 38 anos. Então, sem dúvida nenhuma, continua jogando e mostra isso no Chelsea, contrariando todas as expectativas e opiniões contrárias. Continua jogando o fino da bola, como a gente costuma dizer, velocidade, liderança, técnica para zagueiro, cabeceio. Ele é um zagueiro completo, Thiago Silva, e mostra que tem pouquíssimas lesões musculares durante a carreira e construiu a carreira aí de 20 e poucos anos, com uma carreira com todos os méritos e recebendo elogios de Maldini e de zagueiros que são considerados também renomados no futebol mundial. Legal. Deixa eu passar para Criciúma, mas eu vou complicar a pergunta. Complicar não, dificultar um pouco a pergunta para o Renato. Renato, e os que entraram no decorrer do jogo? O Tite usou todas as substituições que tinha direito. O que você achou desses que entraram? O Fred, o Martinelli, que eu critiquei bastante aí durante o pré-copa. Bom, vamos lá. Primeiro, o Brasil, para mim, fez a melhor estreia de todas as seleções. Ah, mas a Espanha ganhou de 7, mas ganhou da Costa Rica, né, amigo? Não ganhou da Sérvia, que teve no seu grupo Portugal e jogou Portugal para repescagem. Então, o Brasil jogou muita bola. Um abraço ao Rafa. Concordo com ele, o Neymar joga muito, é craque. Quem não gosta do Neymar e torce para ele se machucar é porque tem inveja do Neymar, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. Aliás, o Neymar vai ser o melhor jogador da Copa ainda. Tomara ele consiga voltar e fazer isso. E a estreia do Brasil, ela para mim, ela não é novidade nenhuma no que se refere aos atacantes. Quando eu falei aqui, Gabriel Barbosa, Hulk, esses caras que jogam no futebol brasileiro não têm a menor condição de disputar a posição com o Rodrigo, com o Gabriel Jesus, com o Vinícius Júnior, enfim, com o Rafinha,
com o Antony. Não, aqui no Brasil o cara faz 50 gols. Olha o nível dos atacantes brasileiros. Além do trio de ataque que entrou jogando, você tinha no banco Martinelli, Gabriel Jesus, dupla de ataque do líder do campeonato inglês. Então você tem o Antony, o jogador mais caro de negociações, pago pelo Manchester United recentemente. Você tem o Rodrigo, que é a estrela possível, potencial do Real Madrid. E você tem o Pedro lá na sexta ou sétima opção. Então mostrou para mim a seleção brasileira que o Tite está coberto de razão. O Neymar tem que jogar aqui atrás. Quando você tem os melhores atacantes do mundo à sua disposição, você tem que colocá-los em campo. E foi isso que o Tite fez. Para mim, o grande mérito da excepcional estreia do Brasil na Copa do Mundo é do seu treinador. Legal. Fabiano Linhares, o que você viu nessa estreia da seleção e o que te preocupa para o jogo seguinte? Me jogaram uma frase esses dias, né? Não, Mancha? Se passar pela Sérvia, depois é fácil, Suíça e Camarões. Eu acho que são perigos diferentes. Olha, concordo com o que todo mundo disse. Esse depoimento também do Rafa, né? Ele é muito importante, porque é atleta, já teve esse tipo de lesão, e uma lesão de ligamento, uma lesão óssea também que ele teve, isso aí demora, né? Isso é 40, 45 dias. Se ele jogar mesmo é porque ele não vai estar 100%, mas vai pelo amor à camisa, à seleção. Também acho que as comparações com o Neymar aí são esdrúxulas às vezes, o pessoal pega muito no pé dele, a gente torcer contra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e futebol é futebol. Mas vejo assim, viu, que o Brasil tem que tomar cuidado, não é porque ganhou da Sérvia que acha que vai passar tranquilo dos outros adversários, né? A gente sabe que é muito complicada essa Copa do Mundo. A gente está tendo, por exemplo, a Arábia Saudita hoje, que fez um partidaço contra a Polônia, não merecia ter perdido o jogo, perdeu até a penalidade máxima, perdeu por 2-0, mas merecia até ter ganho o jogo pela partida que fez, um jogo muito pegado. Então não tem mais jogo fácil, se a gente for notar assim, né? Tem um outro Catar, que é uma seleção que realmente é limitada, né? Já é a primeira eliminada na Copa do Mundo. Mas vejo um Brasil muito consistente. Eu acho que o Tite foi muito inteligente em usar todas as substituições, deu laço para os jogadores, tirou o peso de uma estreia, para daqui a pouco você ter que utilizar esses jogadores numa segunda ou numa terceira partida. Então eles já tiraram o peso de uma estreia na Copa do Mundo, né? E também concordo com o Renato Semensati, que disse que foi a melhor estreia de todas as seleções, né? Brasil tranquilo, sabia o que fazia, os jogadores taticamente sabiam o que tinham que fazer dentro de campo, não era um amontoado, pelo contrário, né? O Tite é um cara muito inteligente, gente. A gente vai sentir saudade do Tite. O Brasil pode não ser campeão, mas eu acredito que o Brasil fez uma excelente base para a Copa do Mundo de 2026 e também de 2030. A seleção faltava esse rejuvenescimento. Thiago Silva, guerreiro, 38 anos, a última Copa. Neymar, quem sabe, pode fazer a última Copa aí esse ano, né? Mas o Brasil vai ter, assim, um lastro grande para as outras Copas do Mundo. Legal. Deixa eu ir para Itajaí agora conversar com o Marcelo Nunes. Marcelo, você que é um cara viajado aí, já visitou os maiores estádios do planeta. Vou te fazer uma pergunta, ver qual é a tua impressão. Tive a impressão que essa Copa, com restrições na venda de álcool, tá deixando um clima mais alegre e menos agressivo, menos explosivo nas ruas. Como é que você vê isso? Até pela forma de governo, né, Mancha, que a gente tem lá no Catar, com essas questões culturais também, a gente tem visto aí nos vídeos, né, pelas imagens que chegam pra gente aqui no Brasil, realmente de um clima mais festivo, talvez mais tranquilo, muita gente frustrada, né, por não ter sua cervejinha com álcool, que vamos combinar, combina bastante com o futebol também, mas claro, existe uma questão comercial aí que também foi infringida, digamos, pelo governo do Catar nesse momento com a FIFA, enfim, faz parte também desse processo nessa Copa, nesse país exótico, né? Diferente. A Copa foi escolhida quase 10 anos atrás e todo mundo sabia das condições culturais, religiosas aí do Catar para sediar o Mundial, né? Falo tanto da questão das manifestações que existem, que foram barradas aí na Copa do Mundo, quanto a questão da cerveja também. Todo mundo sabia, né? Dessa forma como o Catar funciona, como funciona aí o governo do Catar. E sobre a seleção brasileira, Mancha, mais especificamente sobre a situação do Neymar, eu acredito que o Neymar seria titular em qualquer seleção
do mundo, né? Qualquer uma delas, qualquer seleção gostaria de ter o Neymar, assim como qualquer time de futebol do velho continente. Só aqui no Brasil, né, que por não gostar do cara ou de certas posturas, eu mesmo já critiquei ele em algumas situações, mas não dá para negar que dentro de campo o Neymar é um jogador importantíssimo, né? O Brasil pode chegar ao Hexa sem o Neymar dentro de campo? Claro que pode, né? O Fabiano, o pessoal comentou todo aí, o Renato Semensati também, sobre essas peças que a gente tem no Brasil, sobre esse grupo extremamente qualificado, mas o Neymar é um líder técnico, é um líder dentro de campo, é um jogador que com certeza, se realmente for cortado, além dessa primeira fase, fará muita falta à seleção brasileira. Então é aquela coisa, tem que saber separar, cada um tem sua opinião, tem suas críticas, seus comentários, mas dentro de campo a seleção brasileira tem que ser realmente de todo mundo, né? É isso que a gente gostaria e infelizmente não é isso que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, as críticas, né, que estão surgindo aí ao Neymar por opiniões, por atitudes dele, e é aquilo que não combina com aquilo que a gente quer ver dentro de campo. Mancha. Neymar daria pra gente fazer um programa sobre o Neymar, né? Realmente ele é um dos primeiros de uma nova geração de jogadores estrelas, né? Ah, mas tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, eles têm perfis diferentes, né? Mas vamos falar muito do Neymar ainda hoje. O Richarlison, mudando para o outro atacante, foi revelado pelo América, time que o Rafa conhece muito bem, em 2015, América Mineiro. Quem traz informações é o repórter Vinícius Araújo. Tem um convidado especial. Boa tarde, Vini. Na estreia do Brasil no Mundial, o dono da 9 foi o dono do jogo. A vitória contra a Sérvia e os 2 gols de Richarlison colocaram o centroavante em evidência. E quem conhece de perto o talento do atacante brasileiro é esse cara aqui, ó, Alencar da Silveira Júnior, presidente do América. Primeiro clube que Richarlison defendeu profissionalmente em 2015. Como é que o Richarlison chegou aqui, Alencar? O Richarlison chegou depois de não fazer um teste no Atlético. Ele chegou para fazer um teste no Atlético e lá o Atlético não tinha um alojamento para ele. O Geraldo, da nossa categoria de base, convidou, ele foi para o América e ficou no América. E dali ele não parou mais. O Richarlison sempre foi um menino muito focado, trabalhador. Eu costumo falar que hoje ele é o cara da Copa, mas ele é a cara do Brasil. É a cara daquela pessoa que quer vencer, do jogador que quer fazer por onde. Vamos colocar, não é boleiro, não faz farra, não bebe, não fuma, não tem... É um atleta de futebol. Ele chega no Brasil, ele fica na dele. Ele não vai pra balada, ele não vai pra nada. Sabe onde ele vai? Vai pra terra dele, anda de pé no chão, brinca e diverte com a meninada toda. Em toda a sua entrevista, ele fala do América, em toda a sua entrevista ele mostra a gratidão. E há 30 dias atrás, por exemplo, nós lançamos uma camisa contra o racismo, e ele me ligava e falou, manda para mim. Mandei para ele uma camisa e ele ficou assim, ó, encantado, eu vou e visto e faz a publicidade toda que a gente precisa. Eu acho que o Richarlison é um diferencial. Ele não esquece o passado, ele não esquece. Tá aí, deixa eu falar com o capitão Rafael Lima. Rafa, você conhece muito bem lá o América Mineiro, conhece os corredores do América. Chegou a cruzar com o Richarlison por lá, a gente sabe que ele saiu um pouquinho antes, mas o carinho, ele sempre tá passando por lá, tá sempre de volta ao Clube Mineiro. Ele fez uma visita ao clube lá em 2017, no ano que eu cheguei, e falando especificamente do América, essa figura que apareceu aí é o presidente reverente do América. O América é um G9, né? São 9 presidentes. E o América, vocês podem acreditar, o América não precisa de patrocínio de TV. O América tem muita gente com posses, enfim, conselheiros com posses que mantém o clube. E esse figuraça aí na Série B de 2017, que a gente foi campeão brasileiro, eu tive a felicidade de fazer o gol do título. A cada 3 partidas que nós vencíamos, ele sorteava 3, 4 celulares desse de última geração. Então, eu brinquei que a gente venceu 21 jogos naquela ocasião. Eu falei para ele perdeu muito dinheiro. Ele falou, não, vocês é que trouxeram esse título tão esperado, que desde 97 o América não era campeão basicamente de nada, assim, nacionalmente falando. Então, esse tipo de pessoa os clubes precisam, porque é uma pessoa honesta, ele é muito irreverente, brincalhão, gosta de contar uma piada, mas é muito sério com os negócios. Por isso que o América hoje,
quem consegue e pode acompanhar de perto, o América é uma marca que tem que ser copiada em termos de gestão, porque o América se tornou realmente um grande clube do futebol brasileiro. Que o Rafa tinha sempre smartphone de altíssima tecnologia, Badá. Eu tava no tijolão, o Rafa já tinha câmera na frente, atrás, do lado, prova d'água, eita. Fabiano Linhares, tá aí uma notícia, até o Fábio publicou, depois o Fábio pode falar, que o Richarlison foi rejeitado por Avaí Figueirense. Coisas do futebol, ele passou na época aqui, fez teste, acabou não passando, mas coisas do futebol, talvez a história dele fosse bem diferente se tivesse ficado aqui na Ressacada ou no Scarpelli, né? Acontece, às vezes chega aqui não desempenha o que se esperava e hoje em dia a peneira é muito grande, né? Você tem aí, se você abrir uma peneira aqui em Florianópolis, aparece 500 pessoas, 500 jogadores aí para fazer a peneira, isso acontece. O Paulo Nunes não deu certo no Grêmio e arrebentou, não deu certo no Flamengo e arrebentou no Grêmio. Né? Lá ia ser mandado embora e foi campeão da Libertadores. Então isso realmente acontece. Agora eu queria falar um negócio sobre o Richarlison. Ele não sentiu o peso da Copa do Mundo. Ele já arrebentou nas Olimpíadas, né? Sendo campeão olímpico, ele jogou muito. Inclusive foi homenageado pelo seu clube no futebol inglês. Mas ele arrebentou. Ele parecia que ele estava jogando um campeonato tranquilo, não tinha nada, sabe? Fez o primeiro gol, fez o segundo, e se ficasse, podia fazer o terceiro, porque o homem é iluminado. E como ele tem recurso técnico, né? Se é outro ali, parava a bola, ele já veio, ele já deu uma bola ali de voleio junto, né? Parecia um lance de capoeira, né? Um golpe de capoeira. Então, assim, ó, não sentiu. Parecia que ele estava jogando com os amigos dele, uma pelada, só que ali ele estava jogando dentro de uma Copa do Mundo. Eu ouso dizer que, para mim, vai ser o grande nome da seleção brasileira na Copa do Mundo. Já foi nas Olimpíadas. Toca para mim que eu faço. Toca para ele que eu acho que o Richarlison vai ser o cara. Richarlison, o Pombo, a minha pequena adora, né? Adora o Richarlison, é dessa nova geração, que é muito mais ligada no Richarlison, no Antony, no Vini Júnior do que no Neymar, nos outros que já estão mais experientes com a camisa verde e amarela.